No livro de Neemias, capítulo 13, versículo 23 a 29. Estamos no estudo do livro de Neemias e hoje o tema é as consequências do jugo desigual. Não olha para o pastor com cara feia, porque não é bem isso que você está pensando. Tem gente que até deixa de vir na igreja por causa disso, mas não é bem isso. Vamos lá, vamos interpretar a Bíblia de uma forma clara, e aí você vai ver que tem muito mais do que a gente pensa. A Bíblia fala em Neemias capítulo 13, versículo 23 a 29. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar, e dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalaque, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o sacerdote, o concerto e dos levitas. Podeis assentar, meus amados irmãos. As consequências do jugo desigual. Irmãos, quando a gente fala de jugo desigual, nós entendemos algo que não dá de acordo. Tipo, água e óleo não se misturam. Assim é considerado o casamento jugo desigual. O que é um casamento? Eu pergunto para você. Você tem muitos casados aqui e muitos jovens. Eu acho lindo quando o jovem ele se dedica para a palavra de Deus. Ele abre mão de todas as outras coisas, mas não abre mão da palavra de Deus, porque ele aprende a fazer o certo. E quando eu vejo o jovem no culto de ensino, quando eu vejo o jovem com a Bíblia na mão, quando eu vejo o jovem perguntando algo da Bíblia para o pastor, eu penso, isso é bom. É bom porque se o jovem ainda tem desejo e curiosidade na palavra do Senhor, então a nossa geração e a geração futura ainda não está perdida. Ainda temos esperança no amanhã, através da nossa juventude. E o casamento, pastor, casamento não é um mero contrato social, como muitos hoje estão vendo, inclusive aqui na Austrália. Casamento por contrato, casamento só para ter um visto, casamento só para conseguir cidadania, casamento não é isso. Não o casamento de Deus. O casamento de Deus é algo legal, é algo no preto e no branco.
e nem um subproduto da cultura humana. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus que inventou o casamento. Então você que é casado, você saiba que esse casamento foi um projeto que Deus inventou. Então cuidado, porque quando você mexe ou altera num projeto, o engenheiro, dono do projeto, ele vai em cima de você. Se caso a estrutura der errada, é porque foi você ou eu que modificamos o projeto. Porque se nós construir como está no projeto, dá tudo certo. Mas pastor, eu quero economizar um pouquinho. Eu quero economizar um pouquinho no material. Então eu vou pegar algo mais inferior para construir. Eu vou pegar produtos de segunda. Eu vou pegar produtos na promoção. Produtos que já passaram a validade. Pois é, mas o engenheiro mandou você pegar um produto de qualidade. Então se der algum problema na tua casa, não é por culpa do engenheiro, mas é por culpa do construtor. Quem está construindo somos nós. Provérbios 31:10 diz: a mulher sábia, quem é o construtor? Somos nós, né? E a Bíblia diz também que como tal deve ser devidamente considerado, conforme recomendamos a palavra de Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus 13:4: venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Haverá um julgamento para aquele que não faz do casamento algo sério. E nós vemos como o cristão deve encarar o casamento. Veremos ainda como as uniões mistas prejudicam o povo de Deus, e porque o crente não se deve pôr num jugo desigual com os incrédulos. E quando nós começamos a ver isso, nós vamos para uma frase: para destruir uma sociedade basta deteriorar o relacionamento familiar. A sociedade, ela é composta de famílias, e uma família destruída, uma sociedade destruída. Uma família corrompida, uma sociedade corrompida. Pastor, então quer dizer que a sociedade está estourada? É sinal que a família está estourada. Não adianta nós pôr culpa no governo, porque quem coloca o governo lá somos nós. Não adianta nós pôr culpa porque quem coloca é nós. Não adianta nós colocar a culpa na cidade, porque a cidade está um lixo, porque quem joga sujeira na cidade somos nós. Então a educação vem de casa, família, entendeu? E é sobre isso que nós queremos falar. Mas eu quero ir um pouquinho antes da família. Eu quero ir lá no fundamento da família. Eu quero ir lá antes de constituir a família. Porque a gente só vê consequências, mas a gente não vê as causas das consequências. A gente só vê: pastor, se separou, porque ele era um traste e ela era um traste, ou ele é porque... Não, irmão, vamos dar um pouquinho, olhar lá no comecinho, lá no começo, antes do relacionamento. Ali eu quero chegar, antes, não lá na separação, lá já é consequência. Eu quero chegar aqui no começo, eu quero prevenir isso. E a Bíblia previne, a Bíblia fala, quando, olha só meus irmãos, lá, o casamento no Antigo Testamento, qual que era a natureza do casamento? O casamento era uma instituição estabelecida por Deus, e como parte da sua criação, trata-se de uma aliança monogâmica e heterossexual, comprometendo o homem em uma única mulher. Aonde está na Bíblia? Gênesis 1:26 e 27 diz: e essa será ossos dos seus ossos, carne da tua carne, e serão ambos uma só carne. Deixará o homem pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. De ambos fez o Senhor uma só carne. Gênesis 2:24. Logo, a união entre pessoas do mesmo sexo é
abominação aos olhos do Senhor. Quando a Bíblia fala julgo desigual, não é só crente com descrente, não. Está falando de mesmo sexo. Pastor, mas está na Bíblia. Abra a Bíblia em 18 e 22 de Levítico. Levítico capítulo 18, versículo 22. Abre lá. O matrimônio é a base da sociedade. E segundo a ordenança bíblica, não pode ser dissolvido e nem alterado. Quem é que quer destruir desde o começo o casamento, o matrimônio, a família, o lar, a paz, a alegria, o amor de uma família? É Satanás. Dá uma lida lá bem alto para nós. Levítico 18 e 22. Com o varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Com o varão não te deitarás. Isso está falando para o homem. Como se fosse mulher. Irmão, isso é Bíblia. Isso é lei. Está no livro de Levítico. Com o varão não te deitarás, como se fosse mulher. Isso está dizendo o quê? Que não pode ser homossexual. E se não pode ter homossexual, também Deus abomina o lesbianismo. Entendeu? Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. A única exceção para a dissolução de um casamento, pastor, mas Deus permite separação? Pois é. Lá no Novo Testamento, eu vejo que a única exceção para a dissolução de um casamento é aquela apontada por Cristo, em Mateus 19, 9, que diz assim: eu porém vos digo, quando os discípulos perguntaram, pode o homem repudiar sua mulher? Jesus respondeu bem assim, ó: eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, isso quer dizer o quê? Prostituição, adultério, tá? Sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Entendeu? Pastor, esquece o teu passado, irmão. Romanos 8:1 agora na tua vida, portanto agora nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Agora você conhecer na verdade agora, e você começar a fazer coisa errada, aí sim, aí Deus vai te condenar e vai te punir. O que passou lá no tempo da tua incredulidade, quando você não era cristão, quando você não conhecia a verdade, quando você não conhecia a palavra, agora você conhece a palavra, agora sim, agora vai e não peques mais. Agora é uma nova vida. Agora Deus está no teu casamento. E o casamento que não pode ser separado é o casamento que Deus faz parte. Porque o casamento que Deus não faz parte, não muda nada. Entendeu? O casamento que Deus não faz parte, quem é que faz parte? Hoje, meus irmãos, eu converso com muitas pessoas e eles têm preocupação com festa e não com casamento. Eles querem esperar para casar quando tem dinheiro para fazer a festa. E eles não estão preocupados que se Jesus voltasse hoje, eles estão ilegal perante Deus. Por quê, pastor? Porque Deus quer que nós estamos legal aqui nessa terra. A Bíblia diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é dar a César o que é de César? Nós temos que respeitar as autoridades. Nós temos que estar legal diante das autoridades. Casamento não é contrato. Casamento é até a morte. Casamento não tem data de validade. Contrato tem. Você faz um contrato. 3, 10 anos, beleza. Terminou o contrato, você está solteiro. Que tipo de casamento é esse? Aí o contrato termina e você fica lá amaziado junto. Deus não faz parte de amaziamento. Deus faz parte de aliança. O que é aliança? Aliança é compromisso. O que é compromisso? É você assumir a esposa, é você assumir o esposo e dizer e prometer diante de Deus: eu só me separo de você na morte, na alegria ou na bonança, na doença ou na saúde, eu estou contigo. Isso é casamento, isso é união.
Entendeu? Estará o Senhor no meio desse casamento. Você não pode ter certeza. É que nem se fosse uma construção sem ferro. Qualquer vendaval derruba. Qualquer motivozinho é motivo para se separar. Por quê? Porque estão soltos um do outro. Não estão ligados um do outro. Agora, se está ligado, não tem. Pode até o inimigo querer, mas não tem como colocar uma cunha ali. Existe um cordão de 3 dobras. Eu, ela e o terceiro no meio, que não deixa acontecer. Tem cordão de 3 dobras aí? Então, maravilha de Deus. Quando eu vejo, Senhor, quando eu vejo a natureza do casamento, eu vejo algo, fatores que levam um homem a um bom casamento, levam uma mulher a um bom casamento. Primeiro, uma correta união. Um bom casamento vai acontecer quando você começa a fazer as coisas certas. Primeiro, homem com homem não é uma correta união. Mulher com mulher não é uma correta união. Homem com cachorro ou com cavalo não é uma correta união. Entendeu? Embora existem muitos lugares de pessoas brigando na justiça, eu até tenho uma matéria, só não tenho medo de postar lá na teologia, de pessoas brigando na justiça porque querem casar com o animal. Entendeu? Está assim hoje, irmãos. Mas isso precisa acontecer, sabe por quê? Porque é sinal da vida de Jesus. Quando a palavra de Deus diz, quando a concupiscência se multiplicar, sinal que Deus está nas portas. Deus destruiu a cidade, Deus destruiu a terra por causa da concupiscência lá em Noé. Destruiu Sodoma e Gomorra por causa da concupiscência lá em Sodoma e Gomorra. E agora Deus vai queimar essa terra, por quê? Por causa da concupiscência. Outra coisa, o amor mútuo em pleno do casal. Tem que ter amor. É uma grande diferença de paixão. Sabe por quê, pastor? Porque a paixão é quando você vê um violão, coisa linda, fina. Só que depois de 5, 6 anos casado, essa coisa engrossa. Entendeu? Essa coisa cai. O cabelo cai, o cabelo fica branco, o rosto fica sofrido. E aí? Entendeu? A barriga fica mais forte, o tanquinho já vira 2. E aí? Pois é. Aí a gente começa a olhar, aí começa a olhar o outro lado. Começa a achar a outra melhor do que essa. Começa a achar o outro melhor. Aí começa a comparar. Entendeu? Isso é porque foi casado por causa de paixão. Quando você casa com o amor de Deus, você todo dia parece que é uma lua de mel. Todo dia parece que tu tem prazer de estar ali do lado dessa pessoa. Quando tu sai do serviço, tu não vê a hora de chegar em casa, porque tu quer estar perto daquela pessoa. Tu ama ela. Se essa pessoa não está em casa, tu morre de fome. Entendeu? Por quê? Porque parece que tu depende. Claro que depende, é bíblico. São uma só carne. Se não está em casa, falta uma coisa. Ainda mais quando trabalham os dois juntos. Parece que quando vai um sozinho, parece que está faltando uma coisa ali. Meu Deus do céu, vai estar poé, vai sobrar comida. Isso é amor. Quer ver quando um fica doente? Aí o outro é capaz de morrer antes do que está doente. Por quê? Porque amor, irmão. Amor, dependência. E Deus falou, será adjuntora. Ela será a coroa. O que é coroa? A autoridade. Será o que vai fazer você se destacar. A esposa, o marido. Isso é um casamento. E você pode ter 10, 30, 40, 50 anos de casado. Se tiver amor, vão sempre estar andando de lado a lado. Sempre estão ali com a mãozinha dada. Não fazem tanta cena, porque um casamento que tem amor não precisa fazer cena. Entendeu? Não precisa ficar se lambuzando na frente dos outros e se quebrando no pau em casa. Não, casamento que tem amor é aquele casamento que tu não precisa mostrar que ama. As pessoas veem, tem amor aí. Tem amor aí. Só nas atitudes tem amor aí. Entendeu? Casamento, para ser um bom casamento, maturidade dos dois. Cabeça. Uma criança de 16 anos, 17 anos não tem maturidade. Entendeu? Um adolescente não tem maturidade, mas quer namorar.
Um jovem que muitas das vezes não sabe nem lavar um carro, não sabe, uma moça não sabe nem limpar a casa para a mãe, mas querem namorar, estão aí de namorico. Se você vê quando eles conversam, muitas das vezes eles têm um conhecimento da causa que nós com 10, 12, 16 anos de casado não temos. Para você ver, entendeu? Um casamento precisa ter maturidade. Para isso tem que vir um namoro, que é o que? Conhecimento. Tem que conhecer. O que é conhecer? Conhecer não é a mão boba, não. Conhecimento é eu ir lá namorar na casa do pai da noiva, ou ir lá quando estiver em casa, quando não tiver, não venha. Meu pai deixava as filhas namorar, ele lá na cozinha e os dois lá na sala. E quando ele notava alguma coisa, ele... E era só até 9:30 da noite. Entendeu? Terminava o culto, eles iam lá para casa, ficava lá. O pai não deixava ninguém lá incomodar eles. Mas ele ficava ali. Entendeu? Eles tinham respeito com o pai da noiva. Entendeu? Respeito. O meu pai conseguiu casar todas as filhas na igreja, de véu e grinalda, pura. As filhas obedeciam. Se não obedeciam, entrava na vara, porque tinha que ter autoridade. E hoje, pastor? O que está acontecendo hoje? Não sei. Hoje, se nós não cuidar, o namoro já começa com a mão boba. É a paz do Senhor, e no outro dia a mão vai lá no outro lugar. E aí? Depois aparece, e o que aconteceu? Pois é, não vigiou. Coloca limites para ver. Coloca limite. Não, para você namorar com a minha filha, você vai ter que vir aqui em casa. Eu vou estar de olho. Mas nós não temos liberdade. Mas não é para você ter liberdade. A liberdade que você vai ter depois de casado. Agora não. Agora você não tem liberdade. Se você quer liberdade, eu já sei qual é a tua intenção. Então não vai ter namoro. Meu pai falou bem assim, ó. É 6 meses noivado, 6 meses namoro, 6 meses noivado e casado. 1 ano. A filha está casada. Não, mas é muito rápido. Então vai trabalhar, vai adquirir uma casa, vai fazer alguma coisa, porque a minha filha não vai ficar perdendo tempo na mão de marmanjo. Entendeu? Todas elas casaram. Todas elas estão na obra. Nenhum deu mau testemunho. Nenhum difamou o nome da família. Mas teve limites. Maturidade. Que vem do pai e da mãe. Entendeu? O que nós vemos aqui? O casamento deve ser feito no Senhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo ao seu marido. Vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Entendeu? Somos casados, beleza, faleceu um. E aí, agora não posso casar mais? Não, filho, é até a morte você pare, você está solteiro de novo. Entendeu? Não vai sair querer um playboyzinho por aí, uma playboyzinha por aí, porque você é uma pessoa casada, uma pessoa madura. O negócio é mais sério. Entendeu? Agora você não está sozinho, agora você tem uma família, bobear, tem filhos. Então não dá bobeira, porque a escândalo é maior. Tem muitas pessoas te observando. Mas você não está impedido de casar. Tem filho que não deixa o pai e a mãe casar. Morreu e agora o coitado vai ficar. O coitado vai ter que ficar sofrendo sozinho até o resto da vida, irmão. Vai sofrer você. O homem não é bom andar só e a mulher não é bom andar só. E tem que haver respeito. Tem que haver respeito de ambas as partes. Sabe por que tem pai que hoje está vivendo um desgosto? Porque o filho não deixa casar. A filha não deixa casar. E aí o coitado fica lá passando necessidade, muitas das vezes, caído em adultério, aprontando, porque poderia ter uma esposa, poderia ter um esposo, mas a família não deixa. Se você casar é porque não gostava da mãe, é porque não gostava do pai. Dá licença, meu. Não é por aí não. Eu acho interessante que para os outros é fácil, mas para quem está na situação não. O meu pai, a minha mãe faleceu 1 ano de obra. E ele era pastor presidente.
E agora, 4 meses ele casou de novo. E aguentou, essa madrasta aguentou ele 8 anos, depois ele morreu, infartou. Se ele não tivesse casado, talvez o ministério dele estaria correndo risco. Porque eu nunca vi mulher solteira e viúva aparecer na igreja depois que minha mãe faleceu. Mas o que tinha de viúva durante Santa Catarina inteira, via tudo lá naquela igreja lá. Entendeu? Aí mandava um recado lá pelas irmãs lá: ó, pastor, tem uma irmã aí que é solteira, ó, pastor, tem uma irmã lá que está lugar que a senhora... Ah, dá licença, irmão. Não é bem assim também, que existe Maria casamenteira, misericórdia. Existe aquelas Maria casamenteiras. Olha só, pastor, essa aqui é minha irmã, viúva. Esse aqui é meu irmão, ó, tá solteiro, olha aqui, aí, ó. Mas a mulher e o homem é aquele que Deus traz. E aquela que Deus traz encaixa certinho na tua vida. É aquela que Deus traz. Essa é a pessoa. Irmãos, para o casamento ser bom, tem que evitar o jugo desigual. O que é o jugo desigual? Pastor, aonde está o jugo desigual? A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:14: não vos prendais ao jugo desigual. O que é jugo, pastor? Jugo é aquele negócio que eles colocam em cima do boi, para puxar o arado. E a Bíblia diz: não prendais em jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Vamos falar um pouquinho desse versículo? Abre lá, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Abre a Bíblia lá, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. O que a Bíblia diz lá? Não vos ponhais em um jugo desigual. A expressão jugo desigual contém a ideia de alguém estar num jugo desnivelado. O pano de fundo aqui é a proibição de pôr animais da natureza diferente sobre o mesmo jugo. Havia uma proibição de lavrar com junta de boi e jumenta. Não existe, porque o boi é grande, a jumenta é pequena. E também fazer cruzamento de animais de diferentes espécies. Tinha proibição no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio 22:10 e Levítico 19:19. Além do mais, o boi era um animal limpo, enquanto o jumento era impuro. Deuteronômio 14, 1-8. Tá? A ideia que Paulo está transmitindo é que existem certas coisas que são essencialmente distintas e fundamentalmente incompatíveis, que jamais podem ser naturalmente unidas. Quando eu falo da jumenta, entendeu? O que é estar debaixo do jugo? Debaixo de jugo é estar debaixo, é viver debaixo de uma mesma autoridade. Quem está debaixo de uma autoridade, jugo desigual, não tem como. Estar debaixo de um jugo é estar debaixo de uma submissão. Estar debaixo de jugo desigual não dá para fazer isso. Entendeu? Deuteronômio 22:10 diz: com o boi e com a jumenta não lavrarás, porque não dá certo. O boi, diferença no tamanho, mais pesado, gordo. A jumenta ou a mula, mais pequena, mais elegante, parte atlética. O boi tem um ritmo de trabalho mais devagar, a jumenta já anda mais rápido quando anda, quando não empaca. Então a Bíblia diz: não dá para fazer um jugo desigual. E aonde entra o casamento aí, pastor? Quer ver? Na vida conjugal, 2 Coríntios 6:14. A vida conjugal, a Bíblia fala das práticas cultuais pagãs. Quando você pega, você cristão, e faz aliança com uma pessoa lá de fora, não cristão. O contexto prova que o propósito do apóstolo Paulo nesse texto é proibir os crentes de se unirem com os incrédulos no culto pagão. E em segundo lugar, uma impossibilidade absoluta. No versículo 6, no capítulo 6, versículo 14, diz: Paulo faz 5 perguntas retóricas e antitéticas, e espera receber um sonoro
não de um povo que conhece a palavra. Então qual é a pergunta primeira que ele faz? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Primeira pergunta: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Qual é a esfera que o apóstolo Paulo está querendo acusar aí, pastor? Ele está querendo nos tocar no comportamento moral. Olha só, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade pode haver? A justiça e a iniquidade não podem ter comunhão, são opostos, tá? Incoerente e total entre a justiça do cristão e a injustiça ou a ilegalidade pagã. Não pode haver sociedade entre a justiça e a injustiça. Qual é a outra pergunta? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aonde o apóstolo Paulo quer chegar aí, pastor? Ele quer tocar nós na esfera do entendimento espiritual. Que comunhão tem a luz com as trevas? Existe alguma comunhão? Se apagar a luz, vai entrar trevas. Se acender a luz, vai sair as trevas. Se tiver Deus no teu coração, vai sair o diabo. Se tiver o diabo, Deus não estará. E agora, como é que você pode andar em aliança com o ímpio? Quando a Bíblia fala, as trevas e a luz não podem coexistir. Aonde a luz chega, as trevas precisam se retirar. Antes da sua conversão, o homem é filho das trevas e habita no reino das trevas. Na conversão, ele é transportado para o reino da luz. E se você habita no reino da luz, como é que você pode fazer aliança com alguém que está no reino das trevas? Como isso? Não tem como. Porque a Bíblia nos faz essa pergunta: pode alguém ter comunhão à luz com as trevas? Outra pergunta que faz também na esfera, olha só, ter comunhão, luz às trevas: que concórdia há entre Cristo e Belial? Cristo é Deus, Belial é o diabo. Existe concordância? Que concórdia tem entre Cristo e Belial? Quando eu falo disso ali, eu vejo o apóstolo Paulo indicando a autoridade, a esfera da autoridade. Aonde estará a autoridade? Aonde tem duas oposições, Cristo e Belial. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Paulo enfatiza o contraste entre Cristo e o maligno como os princípios governadores de suas respectivas esferas de justiça e iniquidade, luz e trevas, santidade e profanação. Não tem concordância. A outra pergunta ele faz: entre ou que parte tem o fiel e o infiel? Aonde o apóstolo Paulo quer chegar ali, pastor? O apóstolo quer chegar na esfera da fé. Que comunhão tem o fiel com o infiel? O fiel sempre vai ter dificuldade de servir ao Senhor por causa que ele tem comunhão com o infiel. Mas pastor, nós não éramos crentes, eu aceitei a Jesus, o meu cônjuge ainda não aceitou a Jesus. Eu estou falando de fazer aliança, não de aliança que já estava feita. Eu estou falando de pessoas que conhecem a verdade e querem fazer aliança. A Bíblia diz, nós vamos falar lá, que aquele que tem um cônjuge que ainda não é cristão, não se separe. Mas esse cônjuge está santificando a vida daquele que não é cristão ainda. Entendeu? Porque já vieram lá de fora. Agora, aqueles que estão procurando casar, procurar agora um jugo desigual, sabendo da verdade, aí é um perigo. Aí nós temos consequências.
Outra esfera que também o apóstolo Paulo fala, ele fala também que com o censo, versículo 16, tem o templo de Deus, que é você, com os ídolos. O que o apóstolo Paulo quer tocar aqui, pastor? O apóstolo Paulo quer falar da adoração. Como é que pode? Que ligação há entre o santuário de Deus com o dos ímpios? Que ligação há, você, templo do Espírito Santo, com o templo dos ídolos? Não tem ligação. Alguém vai perder. Pastor, mas como é que eu posso perder? Eu sou forte. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que se achava forte, uma pessoa que caiu, e eu falei: filho, não faz isso, vai ser a tua ruína. Pastor, você acha que eu vou cair? Eu falei: filho, você só passando férias você caiu, imagina se você tomar uma decisão, você está fora da igreja. Não, pois é, consequência é sua, não minha. Mas eu já mobiliei 3 casas. Pois é, você vai mobiliar a 4ª e vai perder, porque você está fazendo um jugo desigual e é teimoso. Conhecendo a verdade, recebendo o conselho, ainda é teimoso. Entendeu? Não dá certo. A Bíblia diz que não dá certo. Então quem somos nós para dizer que dá certo? Quando nós vemos a esfera da adoração, nós vemos que quantos deixaram de ser adorador? Por quê? Porque arrumaram o jugo desigual. Eram adorador, mas depois não puderam mais adorar. Que essa é a intenção. A intenção de Satanás é bloquear. Quando eu vejo os casamentos no Antigo Testamento, eu vejo o casamento proibido. O casamento proibido, pastor, Deus ordenou aos israelitas, após a saída do Egito, que não se misturasse as nações cananeias, por estas eram idolatrias e abomináveis aos seus olhos, segundo Êxodo 32, 33 e 2. A ordem era clara, e Israel não poderia ignorá-la, tá? Porque os casamentos mistos acabariam por quebrar a aliança divina, tornando o povo de Deus semelhante aos gentios. Nós temos que ser diferente. A nossa vida tem que ser diferente. E apesar de todas as advertências, Salomão, olha só, homem sábio, homem que ganhou sabedoria, não observou os preceitos divinos. Ele uniu-se por casamento aos povos ímpios, pagãos, acerca dos quais o Senhor advertira a Israel que não fizesse aliança. E sabe onde é que Salomão foi buscar mulheres? Foi buscar no Líbano, foi fazer aliança no Egito. Ah, pastor, questões diplomáticas. Eu sei disso, por causa disso. Muitos estão fazendo aliança hoje por causa disso. E se nós for olhar para Salomão, o fim da vida dele, sendo o homem mais rico de Israel, mais sábio de Israel, se você for olhar, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Se perdeu, e perdeu a salvação. Por quê? Porque não soube obedecer a palavra do Senhor. Entendeu? Não soube obedecer a palavra do Senhor. Quando eu vejo os casamentos proibidos entre os que erraram, podemos citar, primeiro, Caim. O pai pediu: não pega a filha lá de fora, pois ele saiu de teimoso, e pegou. Esaú saiu de casa, irado por causa que foi enganado pelo seu irmão, pegou filhas lá de fora. Nós vimos também Salomão, entre diversos outros reis. Por que faríamos, ou permitiríamos, que os nossos filhos fizessem isso? Onde é que está a responsabilidade dos filhos? Está nos pais. Onde é que está a orientação? Está nos pais. Mas pastor, Sansão, ele saiu de casa mesmo os pais não querendo. Pois é, mas a consequência não foi dos pais, a consequência foi do filho. Sansão sofreu sozinho. Sansão quis brincar com o inimigo. Sansão foi lá se prazerar com a Dalila. Sansão foi lá provocar o inimigo, e ele era nazireu de Deus. Achava que só porque ele era
nazireu, ele era protegido. Ele foi brincando, até que o inimigo descobriu o segredo dele e tirou o segredo dele. E a Bíblia diz: guarda o que tu tens, para que ninguém toma. E o inimigo anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E a hora que ele tragar, o bote é certeiro, a morte é certa. Quando eu falo de casamentos no tempo de Neemias agora nós vimos Neemias reconstruiu o muro, reconstruiu o templo lá por Esdras, e agora formou o culto, tudo certinho, agora o culto de adoração. Agora Neemias vê algo. O povo estava começando a decair de novo. O que o povo estava começando? A constatação de erro. Neemias, ele viu algo de novo. Neemias observou que os judeus, após a volta do cativeiro babilônico, estavam caindo no mesmo pecado de Salomão. Qual que era o pecado de Salomão? Fazendo aliança com o povo ímpio. Fazendo aliança com o povo ímpio. Vi também, Neemias 13, 23, diz bem assim, naqueles dias, judeus que tinham casados com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Inclusive, olha só, meus irmãos, nós lemos aqui, Neemias 13 e 28, olha ali, Neemias 13 e 28, nós lemos no texto áureo. Diz bem assim, também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, estava corrompido, os líderes também. O que tinha ali, pastor? Era genro de Sanbalaque. Quem era Sanbalaque? Sanbalaque era aquele inimigo que não queria que Neemias reconstruísse o muro. Sanbalaque era aquele inimigo que se juntou com Tobias e vieram lá e começaram a botar, será que vocês vão construir? Isso aí vai cair, vão fazer sacrifício, papapá. Sanbalaque era um que estava contra a casa do Senhor, contra Neemias. E agora os da linhagem sacerdotal, que era para ser os camaradas que estavam pregando certo, que eles deveriam estar falando a verdade, eles estavam dando exemplo, eles frouxaram, estavam fazendo aliança com a linhagem de Sanbalaque. Neemias ficou doido, Neemias ficou louco. Neemias, quando viu isso, que até a linhagem sacerdotal estava corrompida, até a liderança da igreja estava corrompida. E você pode ver, quando a liderança tem problema, a igreja sofre. Você pode ver, Davi fez Israel sofrer, Saul fez Israel sofrer por 37 anos. E agora Neemias observa que a liderança estava ensinando, mas não era exemplo. A liderança queria cobrar, mas não vivia o que falava. Neemias constatou que os filhos dos sacerdotes estavam casando com as filhas de Sanbalaque, inimigos número 1 do povo de Deus. E Deus não se agrada disso. Isso machuca a igreja, isso atrasa o crescimento da igreja. Quando Neemias viu isso, nós vimos que a constatação do erro, Neemias apenas constatou o óbvio, que já estava acontecendo e já tinha acontecido uma vez. E nós vimos que no passado, Salomão, entre os outros líderes, haviam cometido o mesmo erro e pagaram o preço caro. Agora no presente, Neemias estava vendo o desânimo e a indiferença levaram os judeus a repetir o erro novamente. Entendeu? E no futuro, se houvesse um futuro, porque se nós não cortar o mal pela raiz, não vai haver futuro. Aonde vai ficar a igreja que prega a palavra e não tem medo de falar a verdade? Hoje está sendo poucas. Entendeu? Por quê? Porque os sacerdotes estão se contaminando também. Todos eles têm problemas, todos eles têm, mas não é bem assim que a Bíblia manda fazer. No futuro, se houvesse a linhagem messiânica seria seriamente comprometida, se alguma atitude não fosse tomada. E Neemias tomou uma atitude. Aí eu faço uma pergunta hoje para nós:
Qual a preocupação com o futuro da igreja ao observarmos o procedimento de nossos filhos? Qual a preocupação? Qual a preocupação do futuro da igreja? Se nós se conformarmos com o que está acontecendo, com o que está vendo hoje, o que vai ser do amanhã? A linhagem sacerdotal, a linhagem levítica estará corrompida. Haverá pessoas que não vai conseguir falar nem judeu e nem amonita, porque os filhos estão sendo criados. Quando eu falo isso, eu vejo Israel, as consequências do casamento. Olha só, meus irmãos, quando eu vejo o casamento misto, no tempo de Neemias, a constatação do erro, eu vejo as consequências de um casamento misto. Primeiro, por causa do casamento misto, as famílias judaicas começaram a enfrentar um sério problema. Qual era o problema, pastor? A perda de todas as suas referências culturais e espirituais. Acabe, um rei judeu, casou com uma mulher do Líbano, Jezabel. Teve que trazer o templo, Deus, Baal, tudo para Israel. Agora Acabe, como é que Acabe ia servir ao Deus dele? Com uma Baal dentro de casa. Como é que é isso? Vou para a igreja? Não vou para a igreja, eu vou para a minha igreja. Não vou para a minha igreja, não vou para a minha igreja, não vou para a minha igreja, não, então não vou, então também não vou. Pronto. E o interessante que eu mais me preocupo é que tem pessoas que dizem assim, mas pastor, eu vou ganhar para Jesus. Mas você está perdendo. Você já viu isso? Mas eu vou ganhar para Jesus. Mas você está deixando Jesus? Entendeu? Então ganha primeiro. Ganha primeiro. Vê se tem compromisso com Deus. Porque se não tem compromisso com Deus, não vai ter compromisso contigo. Se não tiver compromisso com Deus, pode ter certeza, não vai ter compromisso com homem nenhum. Primeiro compromisso tem que ser com Deus. Eu acho engraçado, que quando eu vejo a Bíblia falando, olha só, e os seus filhos, Neemias 13:24, fala bem assim, ó, e os seus filhos falavam meio asdoditas, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Por quê? Porque em casa tinha dois tipos de cultura, dois tipos de línguas. Como se vê, as mulheres asdoditas exerciam mais influência sobre os filhos dos judeus do que os seus próprios pais. Se as crianças não falavam o hebraico, isso significava que não estavam sendo educadas no caminho de Deus. Como é que uma pessoa, um filho de um judeu, sendo criado por uma asdodita, moabita, amonita ou edomita, iam falar hebraico? Quem é que ia ensinar a Torá até os 12 anos para aquela criança, se o jugo era desigual? Pode ter certeza que aquela criança ia crescer um zero à esquerda, intemente a Deus. Não iria temer a Deus. E por isso que Neemias, ele logo constatou e ele logo proibiu, ele já pediu para desfazer, mas criados como pagãs, você tem conduzido como? Como pagão? Quando eu vejo a Bíblia falando, eu vejo as consequências. Primeiro, consequências do casamento misto, podemos apontar como consequência, olha só, a perda da referência cultural. Não era mais judeu. Você pode ver que os camaradas que eram misto não puderam nem trabalhar no templo, na reconstrução do templo. Entendeu? Se tornaram inimigos dos judeus, que eram os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Samaritanos eram filhos de judeus com sírios. E aí queriam vir trabalhar no templo. Não, Senhor. Não é uma linhagem pura. Entendeu? Quando eu falo para os meninos, olha, tem que ser 100% cristão.
Senão não canta, não prega, não faz nada. Porque senão tem pessoas que estão lá fora e está aqui dentro. Está lá fora e está aqui dentro. Quando vem para a igreja é cristão. Quando está lá fora é mundão. Quando vem para a igreja, não, Senhor, irmão. Aqui é 100% cristão. E lá fora, 100% mundo. Mistura não trabalha na casa do Senhor. Mistura é samaritano. Jesus ama o samaritano, mas ele repudia o pecado deles. A segunda é a perda da identidade espiritual. Sabe que eles não conseguiam falar o hebraico natural. Ele era sotaqueado. E tem cristão hoje que tem um palavreado sotaqueado com o Egito lá fora. Entendeu? Ainda não está santificado a sua boca. Se vai falar, vai conversar. Quando está conversando com os cristãos, é um palavreado espiritual. Vai conversar com os ímpios lá, o palavreado esdomita lá. E aí sai um monte de palavrão, sai um monte de palavra chula, sai um monte de piada, sai um monte de coisa. Ei, tu tem que se converter. A perda da identidade espiritual. Nós temos que ter identidade. Se nós somos de uma nacionalidade espiritual celestial, nós temos que ter uma identidade. As pessoas têm que ver lá de fora que nós somos de uma nação lá do céu. Aceitação da idolatria, consequência de um casamento misto. Você precisa aceitar. Você não pode negar. Pastor, mas eu casei, eu pensava que ia me deixar ir na igreja. Já tratamos muito desse tipo de coisa. Meninas que cantavam, meninas que pregavam, meninos que pregavam e cantavam, arrumaram o namoradinho lá de fora, achando que depois ia acompanhar. O camarada não deixou mais vir para a igreja. Aí pega o telefone: pastor, eu não posso mais na igreja. E você cantava, pregava. E agora? Pois é, mas eu pensava que Jesus ia salvar, e agora não, dependeu para o outro lado, e agora não quer mais. Pois é, mas você teve a escolha. Mas eu amava. Isso não era amado, isso era paixão. Isso passa. Passou a lua de mel, passa. Você já vai descobrir que tem prisão de ventre, já vai descobrir que tem frieira no pé, ronca de noite, acorda com mau hálito, ronca. Você já vai descobrir depois da lua de mel, se é só paixão, tu já vai 100%, não digo 100%, mas 90%, tu já vai perder ali na lua de mel. Se é que você já não conheceu antes. Entendeu? Aí depois de casado começa a sofrer. Pois é, você que escolheu. Não separa, porque Deus não gosta disso. Casou, não separa. É melhor que não case então. Mas se não casar ele vai se matar. Pois deixa se matar, para tu ver o triste que isso ia casar, para tu ver a praga que você ia arrumar para você. Qualquer coisinha quer se matar. Não é homem, não é mulher. Tem que ter responsabilidade. Casamento não é isso. Que tipo de jogo você está arrumando? Entendeu? Não deixa para resolver depois, resolve antes. Para isso existe o namoro, noivado. Mas depois que você noiva, você já sabe que já está preparado para casar. Porque o noivado na Bíblia, lá no judaísmo, era como se fosse um casamento já. Só não podia ir para a cama, mas a mulher já estava prometida. Não tinha mais como se desfazer. E hoje está pega, desgruda, gruda, desgruda, gruda, desgruda. Hoje está namorando, amanhã já está solta. Hoje está namorando, amanhã já está solta. Não sabe mais. É bom nem perguntar, porque até constrange. Entendeu? Tem casal de namorado que é um larga e se solta ali, que, meu Deus do céu. Quando você vê, tá brigado. Daqui a pouco, tô lá junto de novo, tô quase engolido. Daqui a pouco tô brigado de volta. Daqui a pouco tô quase engolido de volta. Mas que tipo de amor é esse? Que responsabilidade é essa? Que tipo de casamento você quer? Porque é ali que se percebe. Você pode ter certeza. Se desrespeita o pai e a mãe, desrespeita o sogro e a sogra, tu pode ter certeza que vai desrespeitar tudo depois do casar. Vai fazer sofrer depois de casar. A deterioração moral da sociedade. E outra, enfim, o abandono da vontade divina, porque Deus falou, não é bom.
jugo desigual. E aí a pessoa faz jugo desigual. Pode ter certeza, Deus não abençoa nada disso. Mesmo você dizendo, Deus me guarda, esquece, você está sozinho. Entendeu? Não tem, você está desobedecendo. Uma pessoa desobediente é desobediente. Quando eu vejo a palavra do Senhor, a responsabilidade ministerial acerca do casamento, quando eu falo sobre o jugo desigual, na Bíblia, a reação de Neemias contra os casamentos mistos faz-se pronta e energicamente. Capítulo 13, versículo 25. Ao retornar a Jerusalém, adotou várias medidas saneadoras, tanto na administração da cidade, quanto no exercício do santo ministério. Primeiro, ele sabia que o povo jamais teria a bênção de Deus se continuasse a se misturar com a idolatria. Tá? Não podemos ignorar os perigos do jugo desigual. A família cristã tem de ser bem constituída. Que os nossos jovens levam sempre em consideração os conselhos de Paulo, que diz assim, ó: casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Sabe como é que você consegue ver um namorado, uma namorada? Aplica os 10 mandamentos nele. Primeiro, ora a Deus sobre todas as coisas. Não, o camarada não aparece na igreja, então já é um zero à esquerda. Entendeu? Qual é o segundo mandamento? Não terás outros ídolos diante de mim. Peraí, o cara é de deusa. Tem um ciúme doentio por você que tu não pode nem olhar para outra pessoa. Pode ter certeza, você vai apanhar na cara. Não adulterarás. O cara já está com mão boba para cima de você, já está com segundas intenções para cima de você, já quer fazer coisas escondidas do pai e da mãe. Pode ter certeza, vai fazer coisas escondidas depois de casado e vai trair você também. Honra o pai e a mãe. É uma desobediente, é um desobediente em casa, malandro, não trabalha, não quer nada com a vida. Pode ter certeza, você vai sustentar um malandro dentro de casa. Isso é a regra geral. Entendeu? É a regra geral. E se você aplicar os 10 mandamentos na vida da pessoa, e essa pessoa fechar nos 10 mandamentos, pode casar. Essa é a pessoa certa que vai te fazer feliz. Vai te fazer feliz. Não pegue o conselho do ímpio lá fora. Salmo 1 diz: olha só, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não olha para a aparência, olha para o que está no coração. Muitas das vezes você escolhe aquela princesinha, você escolhe aquele príncipe encantado, e depois você não consegue manter o palácio que ela vai te exigir depois. Entendeu? Não vai conseguir manter a princesinha e o príncipezinho, que você, meu Deus do céu, que tu é mais chique. Pois é, mantenha essa chiqueza depois. Que muitas das vezes faz o pai e a mãe sofrer para andar na moda. Às vezes não trabalha, ou trabalha e torra tudo, mas depois você vai ter que comprar comida, vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar a prestação do carro, vai ter que comprar a tua roupa, se quiser vai ter que pagar a tua faculdade. E aí, papai e mamãe não vai te sustentar. Não, você quis sair de casa. Entendeu? Agora, se você sai de casa, já casado, com uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que já tem maturidade, é temente ao Senhor. Você é temente ao Senhor, pode ter certeza. Vocês podem morar debaixo da ponte, vocês são felizes. Vocês têm tudo. E eu já vi muito casal começar do nada. Hoje tem mansões e mansões lá em Timbó. Mas eu já vi muitos princesas. Inclusive, um é candidato a vereador lá na cidade, a vizinha nossa. Primeiro casamento que ela fez, parou a cidade, teve cavalaria no centro da cidade. Aqueles cavalos pomposos e a charrete vindo com ela lá. Meu Deus, parou a cidade. Teve até televisão, notícia na televisão. Não deu 3 meses, irmã Cleiton. Não deu 3 meses. Eu não quero um casamento assim, irmão.
Ah, mas hoje eu já aconselho o jovem assim, olha, não precisa fazer festa, não precisa fazer nada, apenas assina um papel, compra um bolinho para dar para os testemunhos, não me deixa os testemunhos pelo menos ir embora sem bolo, e ali ó, o dinheiro que você vai gastar com festa, você pega e compra uma casa, mobília a tua casa, porque o casamento da minha irmã deu quase 1000 pessoas, o meu casamento deu mais de 100 pessoas, no máximo 120, mudou alguma coisa? Não, muda não. Se eu fosse casar hoje de novo, ia ter o quê? As testemunhas, ainda eu ia racionar, só vem quem vai assinar. Economia, tem que economizar. Hoje eu penso diferente, quando eu era jovem não. Quando eu era jovem, misericórdia. Mas a Bíblia diz que nós temos que amadurecer. E quando o jovem casa maduro, ele já tem outra visão do casamento. Quando o jovem casa prematuramente, pode ter certeza, vai ser os pais que vai ter que cuidar dos filhos, vai ser os pais que vão ter que recepcionar os filhos sempre que tem um problema. Agora o jovem casando maduro não, ele já sabe o que é uma família, ele já sabe o que é lavar roupa, ele já sabe o que é tratar um marido, uma esposa, já sabe. Quando a Bíblia fala, rapidinho agora, do jugo desigual, o jugo desigual, Neemias conhecia bem o princípio bíblico, divino da bênção. Era preciso colocar não somente a administração, mas também a casa em ordem. Não adianta nós ter uma boa administração e a casa está em desordem. Não adianta. Com mistura entre crentes e ímpios, jamais obtém-se a aprovação divina. Jamais. Tá? Para nós encerrar, as consequências do jugo desigual. Está aí, ó, a consequência do jugo desigual, meus irmãos. Você vê filhos rebeldes, você vê filhos que não têm mais vontade de ir para a casa do Senhor, você vê filhos que não amam mais a Deus, filhos com estilo mundano, filhos com características do mundo. Os nossos filhos são levitas, a característica deles tem que ter características da casa do Senhor. Tem alguma coisa errada quando os nossos filhos têm características lá de fora. Se são iguais ao povo lá de fora, e a Bíblia diz que nós temos que ser diferentes, porque nós somos luz. É difícil muitas das vezes, mas está aqui a consequência do jugo desigual. A consequência de um casamento feito com jugo desigual. Tá? Uma recomendação sempre atual. Qual é a recomendação para nós encerrar, pastor? 2 cristãos que estão contemplando um casamento devem ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer sobre a natureza do próprio casamento. Eles têm que ter o mesmo parecer, tá? Os papéis de cada um no casamento: marido como líderes amorosos e esposa como auxiliadoras submissas, assim refletindo o relacionamento de Cristo para com a igreja. Não é aquele tipo de namoro assim, se tu não fazer assim, vou terminar contigo. Já desde o namoro já está assim. Pode ter certeza, você vai sofrer, coitado. Vai sofrer depois do casamento. Entendeu? Quando começa a fazer chantagem já desde o começo, vai fazer chantagem depois também. Os propósitos do casamento: primeiro, companheirismo íntimo, auxílio mútuo, criar crianças santas e evitar a fornicação. O que é fornicação, pastor? Evite seus filhos praticar sexo antes do casamento. Evite, não proíba. Porque você é o sacerdote. E o que estava acontecendo ali? Neemias observou que os filhos dos sacerdotes não estavam só fornicando, mas estavam cometendo aliança com os filhos de Sambalate. Eli estava com filhos dentro do templo, fornicando, prostituindo-se. E Deus não falava mais com Eli. Deus teve que chamar Samuel. Conselho prático e atual, tá? Eles devem também, e obviamente, ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer no que diz respeito à doutrina bíblica. Peraí, você gosta de Bíblia? Gosto de Bíblia. Então, é um par perfeito. Porque eu gosto de Bíblia. Eu tenho que casar com uma pessoa que gosta de Bíblia.
Eu tenho um ministério de louvor. Eu tenho que procurar alguém que tenha ministério. Não alguém que vai barrar meu ministério. Eu tenho que casar com alguém que tenha ministério. Eu amo ao Senhor, eu tenho que procurar alguém que ama ao Senhor. Eu desejo fazer missão, eu tenho que procurar alguém que tem desejo de fazer missão. Você não pode ter certeza. Casou, botou o pé para fora da igreja, alguém vai dizer assim: agora você está sob minha responsabilidade. Você só vai para a igreja quando eu deixar. Entendeu? Tem pessoas que já procuraram nós aqui na Austrália, disseram bem assim: pastor, se eu não fazer, nunca mais eu pus pé na igreja, porque está assim lá em casa. Por quê? Porque deixou, quis, mas foi aconselhado. Vamos para frente. E a conclusão? Manzélia tem um louvor? Prepara lá. Deus instituiu o casamento para ser uma bênção. Eu tenho certeza que o teu casamento é uma bênção. Sabe por quê? Porque tem Deus lá dentro. Então aconselha teus filhos também a ter um casamento com Deus, tá? No entanto, precisamos obedecer ao Senhor para que as suas promessas se cumprem em nossas vidas. Deus não nos libertou do Egito para ficarmos no deserto. Deus nos libertou do Egito para alcançarmos promessas lá na terra de Canaã. Não podemos esquecer os conselhos bíblicos quanto à vida conjugal. Que a igreja esteja sempre atenta quanto à preservação dos valores familiar cristão. Nunca se esqueça, a tua família tem valor. Não deixa Sanbalate vir querer fazer aliança com os teus filhos. Não deixa, antes converta Sanbalate primeiro. Veja a diferença na vida deles primeiro e depois deixa casar. Mas antes não entrega teus filhos assim como Ló queria entregar as filhas dele para o povo lá de Sodoma e Gomorra. Eu tenho minhas filhas aqui, pega elas de mão beijada. Não entrega seus filhos, porque eles valem ouro, eles são herança.